Olá, amigos da WTV Brasil. Esse é mais uma edição do programa Hora do Esporte. Eu sou o Gabriel Freitas e ao meu lado o mito Beto Araújo. O mico Beto Araújo. Como está você, meu amigo? Tudo em ordem, né? Tudo tranquilo, comemorando a vida, como sempre. E hoje, na abertura, a gente vai fazer aqui, falar uma homenagem a Hilda, nossa espectadora. Assídua. Hilda Matos, espectadora assídua, fazendo aniversário. Parabéns, parabéns, minha querida irmã. Hilda. Um grande beijão no seu coração. Aqui vai um abraço também do pessoal da Com WTV certeza. Brasil. Com Um abraço, parabéns. Aê! Legal. Aê! E temos notícias do esporte para falar. Aliás, né? Também temos. Mas também, antes disso, aproveitando, vou né? aproveitar também o momento parabéns. Foi aniversário de mamãe semana passada, então... Aê! Beijo pra minha mãe Grande, também. muito bem. Todo mundo fazendo aniversário. Muita gente. Julho é o mês, né? Vou deixar mais um final. Será que esse pessoal foi tudo no piquenique junto? Não, Não acho que foi, tinha mas nada a gente ver pode esse armar piquenique. isso. Se organizar tudo. Falou de comer, a gente gosta. Claro, a Hilda Matos, eu sei, é corintiana roxa, né? E aí Ninguém é perfeito. ela deve estar um pouquinho assim, cabeça inchada e tal, mas a vida é assim, a vida é dura. São Paulo passou o carro, né, em cima. Foi que foi. Isso a gente vai falar já já. Com certeza. Aí é sacanagem, isso daí não foi combinado, hein? Ele veio e começa a dar risada. Considerações iniciais. E aí, como é que foi seu fim de semana? Foi bom, tivemos um domingo bacana, em família e tal, mas acompanhando o esporte, né? Como sempre, acompanhando as últimas do esporte, tem bastante coisa aí. Tivemos um GP bastante legal, tivemos um fim de semana bem Sabe quem agitado viu no esse futebol. GP, rapaz? Ah, Um cara que nem esporte assiste. pois é, né? Fala aí, Vitão. Vitão assistiu o GP. O único dia que eu assisti foi o melhor do ano, né? Olha O melhor, aí, você gostou? Foi um grande GP. Foi um grande GP. Legal. E é disso que a gente vai falar agora, Fórmula 1. É isso aí, Fórmula 1. Ocorreu o GP da Alemanha, né? Hockenheim. Isso, Hockenheim. Estou certo? Certíssimo. Quem ganhou o GP? Adivinha. Lewis Hamilton. Né? A gente até tem a foto aí Festa do Hamilton da Mercedes, né? Festa da Mercedes. Dobradinha da Mercedes, Alemã, né? Comemoração do Hamilton. Em Comemoração solo do alemão, Hamilton, vamos que não é? vamos. Olha aí, que bacana. Muito legal, né? E pensar que nós tivemos também aí brasileiro que já fez a festa aí, hein? Teve o nosso querido Nelson Piquet, que já ganhou aí, o Ayrton Senna também, Esse né? daí Cada é um o tem 3 vitórias, pacotinho. né? Era O- maior quando o Ayrton Senna correu, né? quando esses caras corriam, a disputa era muito mais acirrada, né? E a pista era maior também. E Também. quando tinha chuva, o pessoal não rodava. Pois é, mas você sabe que o Piquet ele ganhou em 81, 86, 87, né? É isso aí. E o Senna ganhou em 88, 89, aliás, 87, 88, 89. E o Piquet ganhou em 81 e 80, 87 e a outra foi Eu por aí. tava no, Enfim, ele tem na 3. cueca de papai ainda, cara. O Piquet tem 3 e o Senna tem 3 também aí. Quer dizer, A gente né? já fez a festa lá, já teve... pois é, já tivemos quem nos Brasilidades representava em- e fazia grandes feitos lá, né? Mas acontece que o piloto da casa nem pro pódio foi. O Vettel, né? Não conseguiu nem pontuar. Pois é. Então, os 3 primeiros foram Hamilton, Bottas e o Raikkonen da Ferrari, né? O companheiro do Vettel. Então, a chuva apareceu, atrapalhou o Vettel. Então, mas a chuva atrapalha Ele o perdeu piloto. o controle Ei, e perdeu a liderança do a campeonato. chuva atrapalha o piloto, mas ele diverte o espectador, cara. Que foi legal. Meu, foi é muito legal, fica muito mais emocionante, né? E é interessante, assim, o Vettel, ele claramente, ele até admitiu que ele errou, né? Enfim, pilotando o carro, ele errou, por isso é que ele teve o problema lá, né? Mas ele não está sozinho nessa, né? Nós já tivemos alguns pilotos, assim, excepcionais que tiveram problema, né? Dentre eles, o Alain Prost, né? O Alain Prost, ele teve uma ocasião em que ele rodou em Imola, ele rodou
Na volta de apresentação, apresentação. cara. Na volta de apresentação. Ele não só rodou, como ele ficou fora do GP. Porque ele, na posição em que ele parou o carro, já nem dava mais. Ele morria de medo de chuva, né? A casa caiu. Enquanto alguns torciam para chover, para ter emoção e sabia que tinha outros que morriam de medo, né? Que ele era um deles, né? O Alan Prost, ele admitia que ele na chuva ele não corria muito bem mesmo. E o Senna, na ocasião, quando tinha chuva, ele até se animava, né? Porque a chuva... Ele numa ocasião, ele disse o seguinte, que ele olhava, porque tem aquele sprint, é difícil o piloto ver mesmo, ele está na velocidade. Ele falou que ele olhava, o que estava escuro é onde ele tinha que andar, que era o asfalto. O resto, qualquer coisa diferente disso, ele tinha que sair fora. Pois é. Genial, ele tá Não, errado? Pois é, Não o está. cara, né? Tanto que a gente já tem até a imagem do Vettel aí, né? Ele fica bem Dá pra ficar cabisbaixo, chateado, né? Dá Olha pra ali, ficar ó. chateado. Ele chutou pedra. Chutou pedra, bateu no volante, esmurrou, ele ficou xingou. chateado. Pois é. O pessoal da Fórmula 1 teve que botar o pi no Ele ficou no áudio visivelmente de transtornado. comunicação, Ele né? ficou muito chateado com o que aconteceu, né? E acontece que a corrida é uma antes e outra totalmente diferente após a chuva, Sem né? dúvida, sem dúvida. E nem foi aquela chuva que tem em São Paulo, em janeiro. E a questão é assim, Foi você viu chuvisco. a largada, por exemplo, o Hamilton na posição em que largou, e ele conseguir se recuperar da forma que se recuperou, e ainda tivemos no finalzinho ali uma disputa entre ele e o Bottas. É claro que as coisas estavam ali já bem encaminhadas para ele, mas só para falar, ó, eu tô aqui também, tá, isso. Né? Mas foi legal, viu, cara? Foi bem legal. Não, é verdade, a gente tem que exaltar também o Hamilton, que saiu de 14º Sim, sem dúvida. para ganhar o GP, na casa do rival. Pois é. Porque quem ganhou na Inglaterra foi o Hamilton, não foi? Então, e aí... E agora ele ganhou na Alemanha. Então ele já pode mandar aquele chupa e o Hamilton, ele cada ano que passa, ele sempre acaba consolidando o que nós temos de ideia dele, né? Ele é um excelente piloto, né? Ele tem números muito expressivos, né? Hoje ele é o segundo piloto que mais venceu na Fórmula 1, né? Você tem o Schumacher, que tem uma quantidade de vitórias que é muito difícil de ser alcançada, né? Mas quem vem imediatamente atrás, está longe, mas vem imediatamente atrás é o Hamilton, né? E tem tudo para bater, né? Esses números. É um piloto novo, arrojado, ele tem 4 títulos, quer dizer, ele pode... Um carro muito bom. Muito bom, muito bom. Então não é à toa, eu até brinquei, né? Eu não pude assistir a corrida, mas eu sabia, falei, daqui a pouco ele tá em segundo, terceiro, primeiro, talvez, só que o Vettel tava em primeiro, né? Eu nunca achei que ele ia fazer aquilo que ele fez. Enfim, bateu, não pontuou nessa prova. Mas tem um vídeo engraçado, que eu separei aí, que é o Leclerc. Que ele também aí teve problema com a chuva, mas esse foi e voltou. Tá no ponto aí, Vitão? Sim. Pedi pra colocar aí a pirueta do Leclerc, ó. Ele vai, gira. Que é isso? Nem o Toretto do Velozes e Furiosos faz isso daí, Pois cara. cara, pois é. Você vê, essas coisas... E é muito fácil acontecer, né? A pista começa a ficar escorregadia, é muito difícil conseguir controlar o carro. Se eles não param no box para trocar os pneus e colocar E o grande problema é, quando vem chuva de verdade, todo mundo para e troca, acabou. Agora, quando fica esse chove não molha, que é o problema, porque às vezes o piloto ele decide arriscar e por uma questão, às vezes uma vaciladinha de leve, muito rápido, né? Essas coisas acontecem, e acontecem mesmo. Pequeno descuido ali, ele vai e perde tudo. Acaba perdendo tudo, põe tudo a perder mesmo. Enfim, falando de perder tudo, perder posição, vamos colocar a classificação aí? Bom, vamos lá. Imagem da classificação, Vitão, por favor. Os 10 primeiros do campeonato mundial da Fórmula 1, né? O Hamilton passou o Vettel, ou seja, 188 a 171. Em terceiro vem o Raikkonen, com 131 pontos. E em quarto, o Valtteri Bottas da Mercedes, 122 pontos. Sim. Aí logo em seguida, os dois da RBR, que é o Ricciardo com 106, Verstappen com 105.
Huckenberg da Renault com 50, ou seja, aí já... O interessante... infelizmente fica dessa sensação, é o resto, né? O interessante disso E o Alonso, né? É que a gente tem ali, o Alonso nem fala. O interessante disso tudo, a gente vê aí o Kimi Raikkonen e o Valtteri Bottas, né? Respectivamente em terceiro e quarto lugar, mas eles não têm vitória, né? Exatamente. É interessante isso, então. né? E o Ricardo, que tem vitória, e o Verstappen, aí da quinta e sexta colocação. E aí vai aquilo do equilíbrio, né? Sim, sim. O Essa questão, Bottas, né, e o Raikkonen estão lá terminando todas as provas, pegando um segundo, terceiro lugar, pódio, quase todas as corridas. São as duas escuderias que estão ali pau a pau, Exato. né? Ferrari e também Mercedes, são pilotos mais experientes, sim, né, do que o sim. Ricardo e o Verstappen. Sem dúvida. Eles, se eu não me engano, o Verstappen não tem nenhuma vitória, Não, ele tem uma, o Verstappen tem uma vitória e o Ricardo tem duas, exatamente. Porém, ele, igual, a de ontem o Ricardo já não terminou. Pois é, já não conseguiu, né? O Verstappen ficou em quarto, chegou a pontuar. Conseguiu uma colocação legal ainda, né? Mas também teve diversas corridas em que os dois chegaram a bater. Sim, sim. Aí você imagina pra equipe, a gente estrutura tudo pros garotão ir lá e fazer E aquilo. sem contar que, tanto na Ferrari quanto na Mercedes, né? Os pilotos principais que a gente pode considerar, não tenha dúvida, né? O Hamilton na Mercedes e o Valtteri Bottas, ele acaba sendo coadjuvante ali, né? Ajudando a equipe. E do outro lado você tem, não querendo admitir, mas o Vettel, né? Ele tá na frente, né? Claro. É o principal piloto. Tetracampeão, apesar do Raikkonen também já ter sido campeão e tudo mais, mas ele hoje, não tenha dúvida, é o segundo piloto da escuderia, né? Com certeza. Bom, a Fórmula 1 volta no próximo fim de semana. Construtores. Vamos passar as equipes também, a classificação das equipes, porque teve também essa troca, né? A Mercedes passou a Ferrari, 310 pontos, Ferrari 302, e aí a Red Bull, né, com 211, e aí novamente aquela sensação de resto, né? Então, mas aí você tem, Não, por exemplo... porque é o resto, é verdade, Tudo bem, Renault com 80, Force India com 59, Haas com 59. Mas só lembrando, né? Só lembrando que, por exemplo, em quarto lugar a Renault, ela vem de encontro àquilo que eles imaginavam no início da temporada, né? Um acerto de carro ao ponto de, pelo menos, tirando a Mercedes e a Ferrari, que eles já sabiam que não conseguiam alcançar, eles estão lutando entre o terceiro e quarto lugar, quer dizer, eles estão conseguindo manter essa ideia. Agora, eu penso que no meio de tudo isso, quem está mais chateado com tudo isso é a McLaren, né? Que amarga aí um sétimo lugar, e a McLaren com o Alonso e o Van Dorn, que não consegue extrair muito mais esse carro, né? Especialmente o Alonso, que é um piloto experiente, um bicampeão, é um cara que tem muita coisa a ser explorado ainda, né? E a Williams, que amarga um décimo lugar. Né? Bastante Então, nome. uma equipe que há anos atrás ela era a menina dos olhos de tantos pilotos, né? Porque tinha de fato efetivamente uma tecnologia importante, hoje amarga um décimo lugar. Olha aí, 4 pontos, né? 4 pontos para uma escuderia de tamanha expressão, né? De tanta tradição, isso é muito ruim, né? Com certeza. Mas é esse o jogo, né? Como você disse, vem ali em quarto lugar a Renault, mas é muito mais assim, né? Estamos preparando o terreno para o ano que vem, né? Sim. Porque estão tão bem longe das outras mas, equipes, né? Enfim, a Fórmula 1 vai mudar muita coisa até o ano que vem, com essa nova empresa que está na frente da Fórmula 1. Então é legal já ir preparando agora e entendendo como que é esse jogo, né? Próximo GP, Hungria, domingo que vem, né? Dia 29. Sim. Já estamos no fim do mês. O traçado, olha só como é. Bacana. O autódromo da Hungria. O GP, 10h10 da manhã, que pra mim é madrugada quase, no domingo. Pra você não, né? Não, esse mim, daqui, 6 horas da manhã, levanta, coloca aquela música, quebra o ovo, come cru e sai pra fazer o cubo, né? A dona Andréa reclama bastante, viu, cara? Porque eu acordo cedo pra caramba. Agora, só ressaltando,
Hamilton, ele disse, né, que foi a pilotagem da vida dele. Ele declarou isso, né? Por conta até, se você considerar que em outras edições, normalmente ele sai em posição muito melhor, né? Ah, sim. Ele saiu Eu muito entendo. atrás, em 14º. Então, para ele, isso foi um feito, né? Ele, apesar Não, de mas ser é- o piloto que a gente sabe que ele é, mas de fato... Mas isso é tipo, uma recuperação né, impressionante, né? Tipo, ver criança rica falar que estruturar a empresa quando o pai dá 300 mil reais foi uma dificuldade, né? mais ou menos isso. Porque ele fala, muito difícil a corrida da vida, o cara, tudo bem, largou lá atrás. Mas com aquela nave que ele tem, pô... É a flecha prateada, né? Não é Tava à falando toa, isso né? com o Dredeira Não lá é à do toa, MASP, né? meu amigo, né, que trabalha comigo. Ele pegou e falou, olha, eu assisto a Fórmula 1, mas tá cada vez mais chato. Porque é tanta tecnologia, um carro tão de ponta. Mas é aí que entra a parte bacana. Quando chove, as coisas podem mudar, Não, quando como chove, aconteceu. põe de novo aí o Leclerc, Vitão, por favor. Como aconteceu, né? A chuva deu um tempero muito legal para a corrida. Não, essa imagem eu achei maravilhosa. Deu um tempero, Muita porque sorte. muda muita coisa. Você achou sorte? Eu achei isso braço, rapaz. Isso daí Ah, mas ele Isso é foi tentado volância, pra se isso é volância, tá bom? Só para você ter uma ideia, essa questão Por de favor. chuva, o Schumacher em 96, em Mônaco, tiveram tantos problemas nessa corrida, por exemplo, e teve 17 abandonos 17 abandonos. por conta de chuva, quer dizer, então essas coisas são bacanas, né? Isso daí não foi a chuva, foi a própria tempestade Pois do X-Men na terminou pista ali, brigando terminou com pouquíssimos todo mundo. carros, 4 carros terminaram aquela corrida. Só uma última informação pra gente já ir fechando o bloco. Já é hora de fechar o bloco, certo, diretor? Isso. Ó, a voz da consciência. Você pode ouvir também, que eu sei. Tem um rumor falando que o Lance Stroll pode mudar da Williams pra Force India. Tá? Que é a 5ª colocada no campeonato desse ano, né? Naquela classificação que a gente passou. O pai dele, que é um bilionário, que é o Lawrence Stroll, pode comprar a equipe. Olha aí, deve Né? estar ruim de bolso o cara. Tá hein? ruim de bolso. Deve estar ruim. Né? Ele bancava o patrocínio pro filho correr na Williams, agora vou comprar o meu. Comprar a minha equipe aí, filhinho vai correr por Legal. ela. Agora, aqui... Mas é um garoto que pontuou já, pegou pódio, acho Sim. legal, acho bacana. Agora, só para complementar um pouquinho isso aí, o pai dele banca e tudo mais, só que a gente tem que lembrar uma coisa, né? A sandália da humildade cabe um pouquinho também. Eu vou te falar no quê? Quando o piloto, parceiro de equipe, era o nosso brasileiro Felipe Massa, que dava uns toquezinhos pro rapaz, o Lance Stroll, as coisas aconteciam um pouquinho diferente, hein? Então, ele disse que num dado momento quando o Massa saiu e tal, ele disse, mas ele não ajuda nada, ele não faz, ele não isso, ele não aquilo. Os números estão mostrando aí, né? Os números estão mostrando que o Massa estava ali e estava Negócio de meio que grosso, ajudando o rapaz. cara, né? Meio, Assim. meio que ajudando o cara. Então, né? Então. E aí, o cara hoje, olha lá, 4 pontos. A gente tá Pedal falando... da humildade, tá? Não é É, sandália. É é. pedal da humildade pro Sapatilhas da humildade. Sapatilhas da Cara, humildade. olha aí, 4 pontos, né? 4 pontos, quer dizer, você tem outras escuderias que estão E em não situações... é um carro ruim, né? Então, pois na é, cara. realidade, eu acho esse carro muito melhor do que muitos outros ali. Pois Mas é. a gente sabe que a Williams passa por algumas dificuldades, né? Sim. E aí eles associam, falam que o carro, infelizmente, não é também nenhuma maravilha. É. Mas eles associam e estão falando que o Lance Stroll vai ficar muito melhor, vai começar a ganhar tudo, porque vai pra não Force sei, India. a gente espera que o problema não seja aquela pecinha que É, fica atrás e- do e volante, né? E falando mais desse Não, rumor, longe da gente cornetar nada, nós não estamos cornetando ninguém, né? Nós não estamos cornetando ninguém, aqui a gente está super na boa. exatamente. E o rumor fala que quem pode sair é o Ocon, né? Porque o Pérez tem muito patrocínio, ou seja, é muito questão monetária, né? E especialmente quando você tem um patrocínio Né, um importante. patrocínio, né? Aí Baita não dá pra lutar, patrocínio. né? Bom, vamos finalizar esse bloco. Eu só quero já mandar os beijos e abraços. Camila Martinazzi, beijão. Patrick Marques, papaizinho assistindo aí, meu Ô, amigo. grande. Karen Simão,
Karen, grande Karen. Beijão pra você, cara. Juliana Freire e Luiz Carlos Rodrigues. Opa, Todo Luiz mundo Carlos aí Rodrigues. acompanhando. Você sabe, Juliana Freire, um beijão pra você. O Luiz Carlos Rodrigues, ele tem que vir aqui no estúdio. Luiz, venha no estúdio. Faça aqui um estágio de um programa. Sinta toda essa atmosfera. E aí você vai ver que vai ser legal. Vem pra cá. Ô, Luizão, você vai negar essa cara de apaixonado? Essa cara de apaixonado dele aqui? Vou te Pois falar. Bom, vamos, ok, esse ok já é tipo, A voz acabou, da acabou. consciência, né? Até o próximo bloco, o segundo da Hora do Esporte. Até já. Aí. Hoje eu trouxe o meu violão porque o Savoy tá com saco cheio de falar que não tem dinheiro. Só que pra pagar as pônei tem dinheiro o ano inteiro. Pé na bunda dele, ele fica muito do deprimido e aí vai e tal. E até quarta-feira pode assaltar à vontade, né? Aí, a partir de quarta, vocês ficam meio na moita, né? Aí vocês assaltam só à noite, tal, né? E neste momento, a Amanda Souza está tendo um infarto do miocárdio acrescido de delírios tremens aqui, ó. Mas pra nós, eu não tô nem preocupado. Pode, se quiser, pode rasgar as cartinhas, que eu não tô nem preocupado. O importante é ir lá fazer. Sobe os juros e todos nós ficamos na merda, porque sobe os juros, acaba com a nossa economia, a gente tem uma desaceleração da nossa economia e a gente se ferra. Eu duvido que a corrupção naquela região vai acabar e que o governo dos coronéis nordestinos, eu vou falar bem assim, porque nenhuma imprensa fala sobre isso, eu duvido. Porque vai prejudicar a população que já paga horrores em planos de saúde ou já fica... Aliás, plano de saúde, quem tem plano de saúde, quem tem SUS é a mesma coisa, porque o descaso é o mesmo. Por que é a população que vai ter que pagar? E o salário deles aumentou alguma coisa? Não, aumentou R$5. R$5 numa base. Sobe os juros e todos nós ficamos na merda, porque sobe os juros, acaba com a nossa economia, a gente tem uma desaceleração da nossa economia e a gente se ferra. Eu duvido que a corrupção naquela região vai acabar e que o governo dos coronéis nordestinos, eu vou falar bem assim, porque nenhuma imprensa fala sobre isso, eu duvido. Porque vai prejudicar a população que já paga horrores em planos de saúde ou já fica... Aliás, plano de saúde, quem tem plano de saúde, quem tem SUS é a mesma coisa, porque o descaso é o mesmo. Por que é a população que vai ter que pagar? E o salário deles aumentou alguma coisa? Não, aumentou R$5. R$5 numa base.
Estamos de volta com a Hora do Esporte. Mais intervalo que na Record, hein? Pois é, né, cara? A gente só falta... O pessoal fica conversando aqui. Gente, vamos voltar. Vamos voltar aí. O pessoal tá assistindo, comentando. Vamos lá. Porque a gente tem notícia séria pra falar. Só parece que isso aqui é bagunçado, mas não, a gente é sério. Jornalismo verdade. Jair Ventura foi demitido do Santos. Põe a fotinho do Jair aí, Vitão, por favor. Ok. Rodou do meu Santos. Nosso Santos. Tem mais um santista aqui. Ou seja, o bairro todo tá aqui na sala que torce pro Santos. Alguns podem estar soltando rojão, mas eu acho que a maioria devia estar triste, viu, cara? Então a gente quer saber o que você acha. Você que às vezes não torce pro Santos, muito provavelmente não torce pro Santos. Você que torce pro Santos, você que só tá assistindo. Esse rodou, sabe quem mais rodou? Bota aqui, Vitão, por favor. O Leclerc. Opa, quem será que rodou melhor? Só que um aí, foi e voltou. O outro só foi. Quem rodou melhor? Enquete, polêmica. Quem rodou mais bonito nesse fim de semana? O Jair ou o Leclerc? Quem você acha? Quem rodou mais bonito? Exatamente. O Leclerc. 1x0 Leclerc. Rodou mais bonito. E aí, Joãozão? Leclerc? Vitão? Leclerc. É lógico que foi o Jair, cara. Pô. Não, o Jair rodou feio. Não, ele rodou bonito. Manda o pessoal responder. Eu quero saber o que vocês acham aí. Pode comentar aí no Facebook. Quem tá vendo pela página, pelo site, não tem como comentar ainda, mas entra no Facebook, lá na live e comenta que a gente vai falando ler. De uma forma séria, eu penso que isso pro Santos, cara, para quem pensa, olha, a gente vive numa situação em resultado, todo mundo só quer resultado o tempo todo, né? Mas o Jair Ventura, ele mostra conhecimento no que ele faz. Se bem que mexer errado uma situação ou outra, isso acontece, claro, né? Ele tem aproximadamente 45% de aproveitamento. É muito bom? Mas não é, mas também não é muito diferente do que você tem em tantos outros técnicos por aí. O Santos, com o passar dos anos, o que a gente tem percebido é que o Santos, ele não tem olhado um trabalho de longo prazo. E é o que ele precisa, pensar num trabalho de médio e longo prazo. Imediatismo, a gente sabe que não funciona, às vezes dá certo. E aí, quando dá certo uma vez, o cara fica batendo no peito dizendo que inventou a roda, né? Então, por exemplo, ele, sai o Tite, entra o substituto imediato e deu certo. Mas é uma vez ou outra que acontece isso. É muito difícil acontecer o que aconteceu recentemente no Corinthians. Você vê que mas aí aliado ao trabalho, de você. Exato. Deve discordar. Exato. Eu acho que no Corinthians só deu certo porque era a última instância, né? E por acaso deu certo. Não, mas eu digo assim, ele passou por tudo que tinha que passar. Então. Quer trabalho a mais longo prazo do que isso? Eu acho que longe de ser sorte. Eu só complemento isso que você disse mesmo. Realmente tem que ser uma questão de foco. Que é um trabalho a longo prazo. Opa! Aqui o cara quase caiu aqui. Aí você me ferra. Cai não, você salva. Enfim, um trabalho a longo prazo. Ou não, né? Que é resultado. Mas eu entendo também que a situação do time, algo teria que ser feito. A gente espera isso do treinador, a diretoria esperou. E aí chegou. Mas a gente não espera, e aí vamos falar de uma maneira geral, né? Não espera um trabalho se consolidar. Não é? Não espera. Então, ele acaba saindo, assim como você vê muita pressão. Mas o técnico do Palmeiras, Roger Machado, tem uma parte... Eu acho que também, às vezes, os comentários que no final das contas todo mundo acaba fazendo, né? Grande parte acaba fazendo, é muito importante, ele é muito tendencioso muitas vezes.
E aí, a parte da torcida, grande parte, uma parte da torcida reclama. Mas eu nunca vi, eu não acompanho futebol há muito tempo, eu nunca vi nenhuma torcida ser unânime em situação alguma. Claro que sempre E ainda uma mais parte a da torcida do Santos. qualquer Torcida torcida chata, sempre hein? Pelo amor de Deus. Mas a torcida de time grande sempre foi exigente. Não é? Sempre foi. Então sempre tem uma turma que vai reclamar, tem interesses de conselheiro, interesses de diretoria, tem interesse de um monte de lado. Sempre vai ter. Agora, quando aliado a isso, todo mundo na imprensa fica divulgando também, mas estão querendo derrubar, então as coisas acabam piorando. E o Santos tem uma outra situação que é assim, diferente de tantos outros, ele é um clube que sempre revelou. O cara fala, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. No Santos vive caindo. Sempre aparece um cara batuta ali no meio. Sempre aparece. E aí, um trabalho bem feito lá da base, um trabalho bem feito a médio e longo prazo. O Santos, todos os grandes clubes vivem de resultado. Eu não tenho dúvida disso. Mas o Santos, por tantos anos, ele se sustentou só com os resultados do passado, ou não? Ou isso não aconteceu? Então, até hoje acontece. Então, meu caro. E então, o Santos, ele tem capacidade de segurar essa bronca assim. Muito essa questão da diretoria. Vamos fazer o Santos gigante novamente. Mas uma coisa é falar, outra coisa é agir. Não, né? negócio de bairro. Isso aí parece associação do bairro. E o dinheiro, você me desculpa, de verdade. E o essa dinheiro, é a impressão que cara, dá a diretoria. E o dinheiro que a venda de alguns jogadores, eu vou citar só um que foi pouca coisa aí, o Neymar. E o dinheiro dele? Pra mim não veio. Né? Não, pra gente não veio mesmo. Mas, meu amigo, o Neymar, ele, toda a negociação que tanto foi falado e tudo mais, mas o Santos, ele poderia ter se aproveitado muito melhor dessa situação. Não, e não é nem só a questão monetária. Será que quem estava tratando disso realmente veste a camisa do Santos Futebol Clube? Longe disso. Longe disso. Eu digo que não é nem a questão do dinheiro, e sim de estrutura, ideias. Porque o que acontece? Vamos contratar o Jair, vamos manter o Jair. Foi só isso que ele fez. E aí tira o Jair. Tá, mas que cenário que ele tirou o Jair? Quem que tem? Vamos lá, estão ventilando o Abel. Abel Braga. Quem mais que Luxemburgo tá na pista? Luxemburgo na pista. Cuca tá na pista? Dorival voltar. Dorival tá na pista? E aí eu morro de medo. Você vai cair no mesmismo. O Zé Ricardo, estão falando do Zé Ricardo no Santos. Será? Tudo bem, espero que se vir, ganhe tudo. Mas a tendência é que isso Mas não vai ser o quê? aconteça. Vai ser uma aposta. E ó, Não o vai ser Luiz uma Carlos aposta? falou que quem rodou melhor foi o Leclerc mesmo. Só eu tô com o Jair. Só eu gostei um pouco. Aí, Luiz, Foi isso aí. uma pena a demissão do Jair. Esse cara torce pra qual time? Pro Corinthians, né? O Luiz? É. Lusa! Lusa! Grande Então canta Lusa. o hino da Lusa aí, vai. Cantar o hino da Lusa? Canta o hino da Lusa, Não, vai. os caras vão me sacanear. Olha, ele mesmo comentou, a Lusa foi tricampeã paulista de futebol americano. Lusa É isso, aí, Luiz, olha aí, eu acho que legal, tem um negócio bacana. assim. Isso aí. Manda de novo que aqui sumiu pra mim, hein? Mas eu acho que foi isso. O Stefano Araújo, olha só. Lusa, é isso aí. Vamos não vou que cantar vamos. porque não dá, né? Não, eu voto, devia cantar. Mas enfim. O Stefano tá mandando um abração aí, família Leões da Freguesia. Ô, F7, Stefano, grande para o Gabriel Stefano. e meu irmão Beto Araújo. Ô, garoto grande, Legal. caçula, isso aí. Mauro um abração Vitor pra você, também. Cobrador do Stefano. Vila Zate, pode falar aí. Ó. Mauro Vitor também aí com a gente. Então vamos que vamos tocando aí. Bom, é isso. A gente precisa acompanhar agora. A gente podia lançar uma hashtag, Luiz, vem. Vem, Luiz. Pra mim já é paixão isso daí. Ô, não, o cara é nosso truta. É. Isso aí pra mim é... Não tem essa de paixão não, rapá. Minha paixão tá lá em casa agora. Andréia. Momento Um beijo pra Carolyn você. Whisper. Se a gente colocar, é bloqueado. Infelizmente não dá pra colocar É, não música, pode, mas não isso pode. daí toca mentalmente na mente das pessoas, né? Quando a gente na fala. hora. Pode assovia, Carolyn. Não, agora Vai, não, você que é o agora não fera. vai dar mais, agora não vai dar. Ó, então. Aqui é só artista, viu? Vou te falar. Isso
Isso aí. Saindo um pouco do futebol, a gente falou do Jair, né? Mas o LeBron, né? Foi pros Lakers também. Não deixa Olha de ser aí. um vai e vem do mercado. Pois é. E aí, você tem algo a comentar? Olha, o LeBron, cara, eu acho que ele tem Papai muita LeBron. cara... Então, LeBron. Cara, ele tem muita... Ladrão. Mas ele Roubou tem meu muita coração. cara do Cleveland, né, cara? Ele tem... Agora ele vai ter... Ele vai ter que se reinventar, apesar de que, olha, LeBron se reinventar nem precisa, né? Sabe- Mas assim, eu acho que é com a cara mesmo. Ele tinha a cara do Cleveland. Sabe o que eu acho? Aquela questão de ciclo, né? Aí eu vou parecer um coaching agora falando, né? Não, tudo vai e termina. Mas é isso, parece que esgotou, não tem mais o... Mas é que há uma Não tinha perspectiva, mais há o uma que perspectiva fazer, cara. dele ter um ganho para a carreira mesmo, efetivamente, mudando, né? Claro. É, não, e eu acho bom ele pro vai ter- próprio esporte, sem dúvida, pro é. próprio Cleveland, pra Sim. falar a verdade. Também, que vai ter que... Porque, querendo ou não, Se vai mexer. jogar contra o LeBron, sem né? dúvida. sem E dúvida. aí não é tipo assim, ele parou, se foi meu grande amor, o que eu vou fazer? E vai ficar nos louros do passado. É. Não, cara, o LeBron vai jogar contra e ele vai querer amassar o Cleveland, querendo ou não, ele tem que jogar, né? É. E aí eles vão estar contra times bons e se não se preparar, cara, vai ficar pra trás. Então, eu acho isso bom até pro próprio Vai Cleveland. ser muito legal. Tá, semana que vem tô vendo aí do Monzani fazer esse comentário aí com o Monzani, Oh, que legal, comentava isso aí. basquete com a gente, Sim, lembra? vai continuar, né? Vai continuar. Já falei com ele, só que hoje não deu. E aí Volta, vamos ver. Monzani. Volta, Monzani! Semana que vem vamos ver aí se ele faz uma análise Legal. do que pode ser a próxima temporada da NBA. É isso aí. Rodriguinho, do Corinthians. Foi vendido também, meteu o pé. Agora muda E algumas ele é um perspectivas cara aí, né? que chamava essa responsabilidade. Sim. E mesmo quando não chamava, né, no sentido de protagonismo, ele resolvia, metia gol. O cara era eu caixa. conheço uns caras que vão ficar viúvos, né? Por exemplo, o Pajor vai ficar viúvo, que ele chama. Mas e aquela tatuagem? Ele vivia falando assim, eu quero tatuar o Rei Driguinho aqui. Rei Driguinho. O Pajor vivia falando isso. Então, Pajor, né, agora, apaga, projeto Casa caiu. tatuagem, caiu. Casa fora. caiu. O Juan, então, ele falou pra mim que ia Não, fazer o uma tatuagem Juan, também. o Juan acompanha a gente sempre. Hoje ele não falou nada. Não, o Ele Juan, tá chorando, né? É no- porque ele na olha, câmera, desde né? sábado, gente, desculpa, gente, eu não ia falar, mas agora eu vou ter que falar. O Juan, ele, desde sábado, Tá com 40 graus de febre. ele, causa do Rodriguinho. e ele tá chorando porque, você viu, o São Paulo atropelou, né? A gente já vai Mas comentar Juan, a gente desse tá aqui, ó, passeio. a gente Não, tá esse aqui, ó, de preto e passeio. branco, ó, aqui, ó, isso é homenagem, Juan, olha aqui, cara. Aí, cara. Volta, Juan! Juan, volta, hashtag volta, Juan. Volta, Juan, volta, Juan. Volta, Juan. Contrário do Rodriguinho, você pode voltar pra cá, tá? Alisson no Liverpool. Alisson, cadê a imagem? Queremos imagem, cadê as imagens? As Quem é mais imagens? bonito? Essa é a enquete que a gente deveria ter feito. É. Beto Araújo. Não, peraí, vamos falar dos barbados. Gabriel Dos aí, vamos falar dos barbados. barbados. Os Vamos falar dos aí. barbados. Beto Araújo já Olha lá. não É assim, volta. ó, Olha lá, é assim, ó, Alisson. ó. Aí, ó, tá igual. Vai que vai. Não faz isso, é sacanagem. Ele vai hein? sério. Olha lá. Agora quem tem os cabelos mais encaracolados? O Alisson ou o Gabriel? Olha lá. Não, isso eu. Que né, coisa mas- fofa. Olha lá. Eu ganho uma, você ganha outra. O meu cabelo é mais encaracolado, mas você é muito mais bonito Nossa, do coisa que o... fofa. É uma fofice. é uma Ó, fofice. digo mais, o Alisson superestimado. Pela Olha, beleza. Transação. Pela beleza. Mas olha. Mas e bola? Ou e luva, né? Não sei. E luva. Não, mas O cara, pessoal já tem foi falado isso. O simplesmente pessoal já tem falado. a maior transferência, monetariamente falando, a maior transferência para um goleiro Superou do Buffon. na né? história. Superou a do Buffon. 72 milhões de euros, que dá em torno de 336 milhões de reais. E aí? Muita grana, hein? Olha, se o gol vai ser fechado, não sabe, mas o pessoal tem falado que o gol vai ficar muito mais bonito ali, né? O pessoal tem. Olha. Os atacantes não vão fazer gol. Os caras vão ficar com falar, medo. não. Os caras vão ficar. Não, eu vou dar uma bica de jeito Nunca que eu vou nenhum. machucar uma Vai beleza dessa. vai estragar. Um neném desses, Não, bicho, não, você não, tá não. louco, mano. Pois é, quem mais? Vamos lá.
Não, quem mais? Mas antes de falar quem realmente mudou, vamos falar de quem não foi. Porque o Dudu do Palmeiras falou que queria ir pra China, né? China. Porque resolveria a vida financeira dele. Olha lá. Aí. Não, aí eu lembro dos meus boletos, cara. Pois é, né? Ah, rapaz. Não dá, né? Mas você sabe que o futebol brasileiro ele sempre teve esse chamariz, né? E aí a gente tem, esse ano, por exemplo, a gente teve alguns jogadores, o Paulinho, por exemplo, do Vasco, que saiu recentemente, né? Sim, sim. Não, que- a gente tem Keno também Sim, saindo. o Malcom, que não estava aqui no Brasil, mas ele teve uma transferência, né? Uma transferência que aconteceu, quer dizer... Então, e o do Flamengo, né? Do Flamengo, o Nosso o Vinícius Júnior. Júnior, né? Só colocar a imagenzinha aí do Vinícius Júnior, foi apresentado pelo Real Madrid, né? O Real Madrid já havia feito a compra do Vinícius Júnior. Que legal, E né? ele foi apresentado e a intenção É uma parece grande realmente promessa. que ele já vai chegar e jogar. Não chegar e jogar, mas vai ficar na equipe principal, né? A tendência é que ele fique e treine e Eu acho que acabe tem jogando. tudo para dar certo. Viu, Eu esse também menino? acho bom jogador. Infelizmente fica muito naquilo, mas não fez nada aqui. Sim, não fez nada aqui, mas ia sair hora ou outra, né? É um cara que se pegar o Alisson pela frente, ele vai dar uma bica. Vai falar, Deus me sacaneou, eu vou te Eu vou te sacanear. sacanear. E nessa Mas- sacanagem toda aí, a gente vai pro intervalo até o terceiro e último bloco da Hora do Esporte. Fica aí com a gente, hein? Sobe os juros e todos nós ficamos na merda, porque sobe os juros, acaba com a nossa economia, aí tem uma desaceleração da nossa economia e a gente se ferra. Eu duvido que a corrupção naquela região vai acabar e que o governo dos coronéis nordestinos, eu vou falar bem assim, porque nenhuma imprensa fala sobre isso, eu duvido. Porque vai prejudicar a população que já paga horrores em planos de saúde ou já fica... Aliás, plano de saúde, quem tem plano de saúde, quem tem SUS é a mesma coisa, porque o descaso é o mesmo. Por que é a população que vai ter que pagar? E o salário deles aumentou alguma coisa? Não, aumentou 5 reais. 5 reais na base. Hoje eu trouxe o meu violão porque o Savoy tá com o saco cheio de falar que não tem dinheiro. Só que pra pagar as pônei tem dinheiro o ano inteiro. Pé na bunda dele, ele fica muito do deprimido e aí vai e tal, e até quarta-feira pode assaltar à vontade, né? Aí, a partir de quarta, vocês ficam meio na moita, né? Aí vocês assaltam só à noite, tal, né? E neste momento, a Amanda Souza está tendo um infarto do miocárdio acrescido de delírios tremens aqui, ó. Mas eu não tô nem preocupado. Pode, se quiser, pode rasgar as cartinhas, que eu não tô nem preocupado. O importante é ir lá fazer.
De volta! Terceiro e último bloco, Hora do Esporte. Vai mandando seu comentário aí, vamos fazendo esse programa juntos. Isso aí. Ok? Pode mandar críticas, sugestões, comentários e uma pizza também. De siciliana que eu gosto, e você? Qualquer uma pode ser, na Qualquer boa. uma, né? De detona graça todas a gente... ali, até injeção na testa. De graça a gente E ônibus traça. errado pra passear, não tem problema O nenhum. ônibus errado pra passear. A gente passeia. Rapaz, É. perigo, isso daí... Mas vamos que vamos. Olha, Campeonato Brasileiro, a gente Opa, vai falar de Brasileirão, Campeonato hein? Brasileiro. Agora, quem é corintiano já desligou a live, né? Eu diria que os corintianos ainda estão chateados, né? O Robson do MASP, esse tá feliz da vida. São Paulino roxo. Parmeirense. Palmeirense? Tava Grande. trabalhando lá ontem, aí ele estava chateado, aquele semblante cinza, sabe? Aquele desenho animado, cabisbaixo, assim, derretendo. E daí ele falou, rapaz, tá difícil, só empatou. Eu falei, não, meu garoto, Acabou de você fazer não viu gol. os últimos minutos. Pois é. Como assim? O Palmeiras virou. Não, mas me mostra. Eu falei, ô louco, você tá duvidando de mim? Olha isso, duvida quem? Aí eu mostrei, e daí saiu feliz da vida, rapaz. Foi uma vitória muito Palmeiras importante ganhou. do Palmeiras, hein? Muito Já vamos importante. engatando então Bom, os Os resultados? vamos lá. Vitão, tá na agulha aí? Por favor, os resultados. A gente vai passar os resultados e vamos comentar aí o que a gente acha que... Por favor. Flamengo 2-0 Botafogo, clássico, né? No Rio de Clássico Janeiro. importante, o Flamengo de cara já conseguiu abrir 2-0. Um resultado importantíssimo do Flamengo, Botafogo que se cuide. Agora a nota triste disso aí é que aos 7 minutos quando tomou o segundo gol, né? O Botafogo, ele teve que substituir o goleiro, que é o Jefferson. Ele sofreu um problemão lá com aquele impacto que ele teve com o Lucas Paquetá. Ele teve um trauma no tórax, quebrou 2 dentes e ele teve fratura na cartilagem da tireoide. Quer dizer, foi uma coisa assim, bem séria. Ele tá sem falar, já inclusive. saiu... Não, ele Nossa, tá internado, caramba, inclusive. eu não O negócio tava foi... por fora de que tinha sido tão grave. E uma coisa, assim, claro, isso foi péssimo e a gente espera que ele se restabeleça certeza. logo. O Jefferson, um grande Goleiro, um jogou na grande seleção. profissional e parece ser uma grande pessoa, pelo que a gente acompanha. Sim, sim. O Lucas Paquetá postou nas redes sociais um pedido não pedido de desculpas, na verdade ele estava falando de um pronto restabelecimento para o Jefferson e que o que aconteceu foi uma coisa de futebol, mas que ele estaria orando por ele. Eu achei muito legal da parte do Lucas Paquetá Independente essa de situação. crença, né? Sem Acho dúvida, que sem só dúvida. de estar prestativo já Sem dúvida. é muito legal. E São aí- Paulo 3-1 Corinthians. Põe No a imagem clássico lá de pra São gente. Paulo. O São Paulo fez um resultado importantíssimo. Não, 3-1 fora o baile. Foi um resultado muito importante mesmo. Que a gente comenta já, vamos só passar aqui. Vasco da Gama ganhou do Grêmio 1-0. 1-0 e que o Renato Portaluppi ficou muito bravo com os jogadores dele, né, com o time dele, no sentido de que falou, poxa, esse time não é o que eu estou acostumado a ver. O Grêmio não mereceu e nem empatar, né? O Vasco, eu achei legal ele ter falado isso. Ele falou que o Vasco mereceu e que foi bom tudo que certo dá dessa aquela forma. sobrevida. É. Palmeiras 3-2 Atlético, Paraná 1-0 América Mineiro, Bahia 4-1 no Vitória, Sport Recife perdeu para o Fluminense 2-1, o Cruzeiro ganhou do mesmo placar 2-1 do Atlético Paranaense, Chapecoense empatou em 0-0 com o Santos, ou o Santos empatou em 0-0 com a Chapecoense, Jair fora. Hoje, né, tá rolando aí Internacional e Ceará. Assim que terminar a hora do esporte, você sintonize aí pra ver o que vai acontecer nessa peleja aí de Internacional e Ceará. Isso aí. Mas e aí, o que você achou dessa rodada? Você gostou dos jogos? O que você conseguiu acompanhar? Bom, é importante a gente ressaltar que o Flamengo ele abriu pontos importantes na frente, né? Essa vitória para o Flamengo foi muito importante. O São Paulo manter a regularidade, e o São Paulo que estava há tempos atrás tão desacreditado, e hoje com o Aguirre ele tem uma roupagem diferente, ele tem uma cara nova.
Isso você E um percebe. desempenho muito Você melhor, percebe né? Tem um desempenho, aliás, E você né? percebe que o time está com autoestima elevada. O time está confiante. E nós já falamos em várias situações aqui, que no esporte, especialmente esporte coletivo, a confiança ela é muito importante. E o time do São Paulo está mostrando confiança. E digo mais, ganhar do Corinthians, Sim. que é aquele rival que não ganhava há tempos, ganhou bem, fora o baile. Nas circunstâncias E ó, em que Mauro foi, Vitor aqui, Dali São Paulo. foi um resultado muito expressivo para o São Paulo. E para o Corinthians, né? Para o Corinthians, acende aquele sinalzinho de alerta, né? É aquilo que a gente acabou de falar. Os grandes clubes vivem de resultado. O atual técnico do Corinthians, ele precisa desses resultados, né? É verdade. Então é uma situação em que já começa a ficar preocupante. E aí, tá Mas na reta? eu penso, não, Você acha que daí tá na reta? eu penso que eles devem manter aquilo. O André Sanches não tem falado que ele está bancando? É importante bancar, sim. Ele não bancou lá atrás e algumas situações e deu certo? Ele precisa bancar. E você que está acompanhando a gente aí, vocês ficam toda hora que vai não sei quem, vai não sei quem. Agora é hora, é Campeonato Brasileiro. Cadê? Qual o seu time? Conta pra gente aí. Pois é. Uau! E aí, O o Juan Juan não apareceu vai ainda? aparecer, Caramba, lógico que Juan, não, pelo amor de lógico que Deus, não. cara. Ô, Juan. O Então, Juan agora só e a- no ano que vem. Ó, E aí- tá uma música pro Juan aqui, viu? e aí você Tem vê, por aí? Tá no exemplo, ponto a música Tá do bom, Juan? tá bom. Opa, então vamos Então, lá. por vamos lá. favor, Juan vamos que merece, vamos. Juan. Bora. Perdeu, acabou, 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 perdeu, 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 já perdeu, já perdeu, já perdeu, já perdeu, acabou, 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 São acabou, pessoas que somem acabou. quando o Corinthians perde, né? Bom, vamos lá. Palmeiras e Atlético. Vitória importantíssima do Palmeiras, porque ele não desgarra das primeiras colocações. E a forma com que ganhou também achei. A insistência, né? Você percebeu na Copa muitos jogos em que no finalzinho as coisas aconteciam, né? E é importante saber que, como diz aquela máxima, o jogo só termina quando acaba, é mais ou menos assim. Então vai até o final, né? E o Palmeiras foi e ganhou. E teve até um princípiozinho de confusão ali entre o Edu Dracena e o Eu quero comentar Ricardo isso. Oliveira. O Ricardo Oliveira, que ele é um jogador, na minha opinião, muito bom, tá com uma idade que não é mais menino, mas ele joga muitas vezes como menino, porque ele tem uma disposição muito boa, é um centroavante muito bom, e ele faz provocações, isso tá nele, é o jeito dele jogar. Assim como alguém fala que o Neymar é cai-cai, e como o outro fala tantas outras coisas, ele também tem um jeito dele. Agora, naquele lance específico, na minha opinião, foi falta. Ele fez uma falta, ele deu uma carga, ele projeta o ombro e o braço no Edu Dracena e derrubou, foi falta, e eu acho que tá tudo certo. Peraí, vamos pontuar. Você acha característica o estilo de jogo do Ricardo Oliveira? É uma característica A provocação. dele, a provocação. É uma Porque jogar característica, sempre bola, foi. eu acho que isso daí a gente nem precisa levantar essa Joga hipótese. joga muita bola. O cara é muita bola. Muita bola. Mas é uma característica, esse estilo, principalmente contra o Palmeiras, que é um time Tem uma rusga, que já né? tem uma rusga. Sim, Característica. Sim. Ok. Você não reprova. não. Bom. Foi falta? Na minha opinião, sim. Tá. Agora a minha pergunta pra você. Por que aquele mimimi na entrevista de Ricardo Oliveira e de Edu Dracena falar que ele é otário? Tá? Então, ali eu penso que as coisas... Desnecessário? Eu acho que é desnecessário Ou colocar no isso. calor do jogo? Porque o calor do jogo envolve uma série de coisas, mas ali ficou, me parece, que é alguma coisa que já vem lá de trás. Claro. Já jogaram juntos, já jogaram contra várias vezes. Isso é uma coisa que não é de hoje. E você percebe que no jogo todo, os dois ficavam se empurrando, se pegando, não sei o que e tal. Tanto que até o árbitro teve que fazer uma intervenção, não é?
Eu acho que em especial o que aconteceu no jogo, coisa muito de cavalheiros ali, né? Pois é. Aquela, pode sacanear aqui, você vai ali, mas o Ricardo Oliveira, eu acho ele, além de muita bola, ele sabe provocar também. Eu queria ter visto o jogo inteiro, não consegui ver, só consegui ver alguns pedaços, pra ver como seria o Ricardo Oliveira, que geralmente é um cara que guarda contra o Palmeiras. Ele tem Não um histórico conseguiu fazer. de ter algumas vantagens ali. E aí o Palmeiras foi e ganhou o jogo. Uma vitória 3-2. muito importante. E o Bahia, bora Bahia. Bahia e 4-1 Vitória. Cara, esse eu acho Bavi, que, falando de escudo, né? Eu acho que 4-1 é muita coisa. Pesa, hein? né? Pesa. Pra quem torce pro Vitória, Pesa. hoje foi um dia... Pesa. Um Bavi, assim como você pega Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Corinthians, não é? São jogos que podem decidir a vida de muita gente, né? Muita coisa em jogo. Normalmente são divisores de água, pro bem ou pro mal, não é? E esse Bavi, esse 4-1 aí, não é fácil não, cara. E, a Hilda Matos comentou aqui, ela é corintiana, hein? E não ela fugiu, disse? não Que ela fugiu falou? na rédea. Ela falou, torce pro Corinthians, eu perguntei qual o time, né? Tá. Porque os outros correram. Tem bastante gente que corre. Ela inclusive, é corintiana e ela é chatinha, né? Mas tá aqui, tá representando, bem pelo menos. chatinha, Isso é legal, eu com o gostei. Corinthians. Tem corintiano aí que enche o saco, que a gente não fala do Corinthians, e agora que perde os caras vão embora. Mas sumiu tudo, né? Santos 0-0, pra gente encerrar o Campeonato Brasileiro e dar os palpites baseados em altas análises. No oráculo da No oráculo da WTV. Olha, o Santos e Chapecoense, o Santos não consegue mais uma vez emplacar um bom resultado e disso, né, acabou custando, né, a vida do nosso... interrompeu a fase do Jair, que eu particularmente acho que não é uma boa coisa, mas enfim, né. Mas você acha que, vamos lá, empatou com o Palmeiras, não é ruim empatar clássico, não é ruim, né? Não é porque as chances são 50-50 sempre. Sim. Pode estar um time muito bom, outro time muito mal, mas são 4 jogos, né? Desde a da Copa do Mundo, uma derrota, 3 empates. Espera-se um resultado importante contra esses times que não são os times de ponta, e a gente sabe disso. Claro, por mais que a e gente goste de Chapecoense e tudo mais, mas não espera-se um resultado melhor, não é? E o Palmeiras, por exemplo, se ele termina com o jogo empatado, não é? Hoje a orelha do Roger Machado certamente estaria, não é? Quer dizer, ganhou, muda um pouco, né? E o Santos depende disso, né? Aliás, só mais uma coisinha, claro. O Vitor Bueno, pelo jeito, ficou feliz com a saída do Jair, hein? Que não estava sendo aproveitado, né? Não estava sendo aproveitado, ele aproveitou. O Vitor Bueno mandou ele se aventurar em outro lugar. Pois é, cara, pois é. Vamos passar a classificação aqui, já estamos encerrando a hora do esporte. Mas classificação rapidinho, porque a gente vai jogar aqueles palpites em que eu vou acertar tudo. Flamengo em primeiro, 30 pontos, São Paulo na cola, 29. E aí vem Cruzeiro e Atlético, os dois de Minas. Palmeiras em quinto lugar. O Inter pode passar o Palmeiras hoje, hein? E o Grêmio também com 23. Os 4 últimos, América Mineiro, Paraná Clube, o Atlético Paranaense, 2 times do Paraná na zona da degola. O Atlético que trocou de técnico recentemente, né? Atlético que trocou de técnico. Inclusive o Fernando Diniz ventila o nome dele no Santos. Eu acho muito difícil de concretizar, embora seja a minha primeira opção. Eu contrataria de cara o Fernando Diniz, fazer filosofia de jogar bola, né? Eu acho que isso é legal. E ele também apresentaria resultados, porque ele tem essa filosofia de atacar, né? A gente é kamikaze mesmo, é Santos na veia, rapaz. E agora vamos para os palpites. Baseados... Baseado. A próxima rodada. Vocês, quero o palpite de vocês também. Vão isso aí. Comentando aí com a gente. Vamos lá. Fluminense e Palmeiras. Quarta-feira,
dia 25/7. Vitor, seco, sem enrolar. Fluminense e Palmeiras. Uns 3-0 pro Palmeiras. 3-0 Palmeiras. 2-0 pro Palmeiras. 2-0 Palmeiras, você? Eu vou 1x0 Fluminense. Esse jogo vai ser muito difícil. Pode até puxar pra gente aqui. Eu particularmente vou dizer que vai ser um jogo placar muito apertado. 5-0 Palmeiras. Que é isso? Cabra macho. Próximo. Atlético Mineiro e Paraná. Rapidinho, eu vou Paraná 1x0. Vitão. Atlético Mineiro e Paraná. 1x1. 2-0 Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Paraná, 1-1. Santos e Flamengo. Santos 2x1, Flamengo. Santos Vila vai, Belmiro. Santos vai estar com o Serginho Chulapa como interino nesse jogo. Desculpa então, 3x1 Santos. Serginho Chulapa é legal. Ele é o cara que levanta o cara, vai jogar, rapaz. É isso aí. E aí? Vitão, Santos e Flamengo. 2-1 Santos. 2-1 Flamengo. Que isso? Santos temos e um Flamengo? delator, Que isso? 2x1 Flamengo. Santos vai ganhar esse jogo, Não nem fala na mais. marra. Vai ser 2-1 o Santos. Corinthians e Cruzeiro. Eu vou de 1x1. Vitão, Corinthians e Cruzeiro. 2-1 pro Cruzeiro. 1-1? Corinthians e Cruzeiro? Ah, os corintianos vão ficar muito felizes. 3-0 por Cruzeiro. Ah, obviamente. Vitória e Sport. Eu vou de vitória do Vitória, 2x1 no Sport. Vitória precisa se recuperar. Vitória vai ganhar esse jogo por 2-1. Vitão. Vitória e Sport. 1-0. Joãozinho. Vitória. Sport 1-0. Sport 1-0. Botafogo e Chapecoense. Eu vou de 0-2. Chapecoense ganha lá. Chapecoense ganha. E aí, Vitão, Botafogo e Chapecoense. Chapecoense vai ganhar de 1-0. Joãozinho. 1-0. Todo mundo apostando na Chapecoense. E O você? Botafogo precisa se recuperar. Olha, a Chapecoense vai ganhar. 2-0. Grêmio e São Paulo. Jogaço, hein? Jogaço. Grêmio e São Paulo. Vai. E o jogo é lá, na Arena do Grêmio. Na Arena do Grêmio. Ou seja, São Paulo 3x2 Grêmio. 3-2 Grêmio. Vitor. 2-1 São Paulo. Joãozinho. 2-2. 2-2. O Grêmio precisa se recuperar. O São Paulo está com a autoestima lá em cima. Jogaço. Esse jogo vai ser logo 2-1 para o... Não, vai ser 2-2 esse jogo. Grêmio e São Paulo, 2-2. Esse a gente gagueja mesmo. É. Vai na cerveja, hein? Eu gaguejei por causa da Andréia lá em casa. Vamos lá. Chegar em casa e Isso apanhar. mesmo. América e Inter. Eu vou de Inter 3x1. América e Inter. Opa, e aí, Vitão? América e Inter. Vamos que o tempo tá acabando. Empate de 1-1. 1x1. Joãozinho, América e 2-0 pro Inter. 2-0 pro Inter. Quanto você falou? Eu falei 2x1 pro Inter. Pro Inter? América e Inter. Esse jogo o América vai ganhar. Vai ser 2-0 pro América. Ô, louco. Agora os outros jogos teve data alterada, né? Dia 29/8, a Dessa próxima rodada. rodada. É, foi alterada a rodada. Então, É isso aí. assim, terminamos mais uma edição da Hora do Esporte. Obrigado a vocês que estiveram conosco e estão gritando aqui pra gente. O João manda um abraço pra vocês, o João que já apresentou esse programinha aqui. É, o Joãozinho, né? Você podia Ele falou aparecer que não aqui, pode dar um abraço, aparecer pô. porque ele tem contrato com a Warner. Ah, verdade, é o Patolino. Os caras vão Patolino. roubar o direito. E também pra vocês dormirem bem. Ok? Até a próxima semana. Obrigado. Beijo.